Está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Renato Nunes, do PRB. Vamos aqui debater projetos de lei do vereador que vem tramitando pela casa e saber mais detalhes do que falta ainda para levar a plenário estes textos. Vereador Nunes, é um prazer tê-lo conosco, a primeira vez em 2015. Eu tenho dito isso para vários vereadores, mas é sempre legal esse primeiro encontro no ano para a sequência do acompanhamento do mandato de vocês, que o De Frente com a Lei sempre dá, né? Isso aí, um abraço a todos os telespectadores, né? Um prazer sempre poder estar aqui e divulgando aqui o nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Vereador, tem chamado a atenção e não é de hoje. Faz uns bons anos, desde a legislatura anterior, que foi a sua primeira, o seu engajamento na causa do som, no sentido de coibir principalmente a poluição sonora. Uma das suas intervenções, inclusive, primeiro como lei, depois incorporada à política municipal do meio ambiente em Caxias do Sul, aumentou a multa em 100%, a multa para quem infringir as regras de som, os limites de decibéis, seja o dia, a noite, Exato. área urbana, área rural. Foi, se eu não estou enganado, de 300 valores de referência municipal para 3 mil, não é isso? Passou de 300 VRMs, né, para 3 mil VRMs. E aí o VRM está numa faixa um pouco acima de R$26, Sim. multiplicado isso por 3 mil, Sim. dá para se ter uma noção de que o valor não é baixo. Sim. Queria que o senhor detalhasse essas suas preocupações a partir dessa primeira lei e agora o senhor vem avançando no tema no sentido de proibir todos os carros de som no município de Caxias do Sul. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer a todos, né, que desde o primeiro instante, já desde o primeiro mandato, lá em 2009, né, já estamos no segundo mandato, nós temos combatido essa questão da poluição sonora, né, que é um grande problema que nós enfrentamos aqui na nossa cidade de Caxias do Sul, em que as pessoas, né, acabam causando aí diversos tipos de problema para toda a população, ou seja, o trabalhador, a pessoa que trabalha, não tem o seu sossego, o seu descanso garantido, né? Pessoas idosas, pessoas doentes, enfim, até mesmo próximos aos hospitais, às escolas, igrejas, quer dizer, muitas pessoas, né, não têm essa noção, né, de se ter esse cuidado, esse zelo, esse respeito para com o próximo. Só porque o cidadão ele tem ali um poder aquisitivo, né, compra o seu equipamento de som ali, o seu som automotivo, né, então ele sai com som a milhão, né, como se diz no ditado popular aí, que ninguém aguenta, incomoda todo mundo, obriga todas as pessoas a escutar, né, a música que ele está escutando, acorda as pessoas que estão dormindo, descansando, não importa, não interessa se a pessoa passou a noite inteira no hospital cuidando de um familiar doente, né? Então, quer dizer, é esse tipo de coisa que nós temos que coibir, né? Proibir, né? Melhor dizendo, porque existe lei, e a lei é para todos, e a lei é para ser cumprida. Não podemos tolerar que o fulano lá, o A, B, C ou D, né, venha descumprir essa lei, né? Então, eu fiz um projeto na época, foi aprovado, já é lei, como tu disseste, né, que aumentou em 1000% a multa para quem causa poluição sonora nas vias públicas. Vereador, desculpa, até o senhor falou 1000%, acho que eu havia falado 100%, então fica essa retificação. Sim, 1000%. Chegou a 3 mil VRM, é isso? De 300 VRMs passou para 3 mil VRMs. Não, então está correto. O valor nós tínhamos falado adequadamente, então está tudo certo. Quem está nos acompanhando pode compreender. Exatamente. A proporção que chegou e, como eu havia dito, em torno de R$26 o valor de referência municipal, que é essa base de cálculo. Sim. Então, multiplicado isso por 3 mil... Normalmente perde o som, né? Por 3 mil é o valor máximo da multa, então ela fica numa gradação e aí tem toda a política ali para especificar. Eu queria lhe questionar no seguinte sentido: quando o senhor apresentou essa proposta em plenário, alguns colegas seus, vereadores, e outros segmentos da população chamaram a atenção para comunidades e serviços que vivem do carro de som. Por exemplo, aqueles que fazem propagandas de mercados,
a questão envolvendo, por exemplo, o gás, aquelas companhias que vendem botijão de gás. Há em diversos locais, na praia também, no verão, nós vemos muito, mas aqui nos bairros de Caxias é usual fazer propagandas por meio de carro de som. Como é que o senhor enxerga isso, já que existem segmentos que sobrevivem disso? Haveria uma alternativa? Como é que eles seriam impactados com o término puro e simples da utilização dos carros de som? Bom, aí nesse caso já temos um outro projeto de lei complementar, né? No que nós estávamos falando anteriormente já é lei, né? A questão da multa. A questão do aumento, né, da multa em 1000%, para quem causa poluição sonora em vias públicas. Agora existe uma lei aqui em Caxias que proíbe a propaganda, né, de mídia alternativa, como assim é chamada, aqui no quadrilátero do centro, né? Que é formado aqui, gostaria de dizer, que é formado pelas ruas Tronca, Teixeira Mendes, Ernesto Alves e Angelina Michelon. Então, dentro desse quadrilátero, já é proibido, não pode ter esse tipo de propaganda, né? Aquela questão do gás, vendedor de picolé, de melancia, de fruta. Anúncio de ofertas no mercado. Então. Só que aí que está, e nós apresentamos um projeto de lei complementar para mudar essa questão. O senhor expandiria para toda a cidade? Para toda a cidade. Porque as maiores queixas, né, as maiores reclamações que nós temos nas nossas visitas nos bairros, nos nossos atendimentos aqui no gabinete, na Câmara de Vereadores, da população que mora justamente nesses bairros mais afastados aqui do centro, né, bairros mais simples, nas periferias, enfim, né, e as pessoas também não têm sossego lá, porque só empresas, por exemplo, de venda de gás são centenas, eu acho, que em Caxias. Todo dia o sujeito... E um detalhe, é bom que a população saiba disso. Essas empresas que vendem gás, elas não têm autorização para fazer propaganda de mídia alternativa. Tá? Eles não têm essa autorização do meio ambiente. O negócio deles é vender gás, mas não sair fazendo buzinaço, né? Com música alta, acordando, incomodando todo mundo. Eles não podem fazer isso aí. Então, aí tem também o vendedor de melancia, o vendedor do picolé, né? Quer dizer, então, diariamente, começa já cedo, ali por umas 8 horas da manhã, já começa esse tipo de propaganda e se vai o dia inteiro. Ou seja, quando a pessoa pensa que vai descansar, vem outra. E como é que... E só nos bairros. Aqui no centro, no quadrilátero do centro, é proibido. Então, a pergunta é essa que eu te faço e faço aos amigos telespectadores. Por que nos bairros pode, aqui no centro não pode? Claro. Qual é a diferença? Se a Constituição diz que a lei é para todos, todos somos iguais diante da lei. O senhor está amadurecendo no sentido de contribuir para melhorar ainda mais uma legislação que disciplina a questão do som em Caxias do Sul, que é boa, diga-se de passagem. Ela já tem uma série de regramentos, impede quantidades muito altas de decibéis, tanto na área industrial, na parte urbana, na área rural, mas há uma dificuldade na hora de colocar em prática. O senhor, como presidente da Comissão de Direitos Humanos em anos anteriores, trabalhou com esse tema. Nós temos uma comissão na casa temporária especial dedicada à questão da poluição sonora ambiental, exatamente, presidida pelo vereador Jason Barbosa, do PDT, sim, e o senhor é membro também da comissão. Se criaram as chamadas patrulhas do som, envolvendo o Ministério Público, Brigada Militar, o município, depois isso perderam força. Em algumas audiências, representantes dos chamados carros de som, que se envolvem com isso, que sobrevivem dessa questão do som, pediram que talvez o município criasse um espaço para eles colocarem as músicas e toda aquela questão que envolve o pessoal do som automotivo, talvez na área rural, mas aí na área rural tem produtores que dizem que também são incomodados. Como chegar a um equilíbrio, vereador, ao longo de tantas experiências que já se fizeram e que, infelizmente, algumas que deram certo com a patrulha do som já não têm mais a mesma força como tiveram em anos anteriores? Bom, no início dessa nossa lei, né, que foi aprovada pela Casa aqui, que aumentou em 1000% a multa para quem causa poluição sonora nas vias públicas,
no início ela funcionou, né? Se criou então a Patrulha do Som, só que a verdade seja dita, a Patrulha do Som começou a pegar aí uns carros aí com uns sons, né, automotivo, de alguns grandes, de alguns magnatas, né, como se diz, algumas pessoas que têm pedigree aqui em Caxias, né, se consideram os donos de Caxias, né, grandes empresários e tal, começou a dar problema e houve uma pressão e a Patrulha do Som já não funciona mais. Engraçado, né? Não funciona mais a Patrulha do Som. Funcionou por uns dias ali, um tempo ali, aí andaram pegando uns filhinhos de papai, pessoal meio grande aqui em Caxias, acabou a Patrulha do Som. Né? Então, quer dizer, não tem fiscalização, né? E é lamentável, porque uma cidade importante como a nossa, as pessoas fazem das vias públicas como se fosse o quintal da casa dela. Né? Não respeita ninguém, é terra sem lei. Parece aqueles filmes de Bang Bang, né? Aqueles filmes do faroeste, velho faroeste, velho oeste, sei lá o quê, né? Que as pessoas fazem o que querem e não tem fiscalização. Vereador, mudando um pouco de assunto, e também foi uma pauta que repercutiu nas últimas semanas em plenário durante as sessões ordinárias, nunca é demais lembrar, sempre transmitidas ao vivo pelo nosso canal 16, às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 15 horas e 45 minutos. O senhor tenta mexer também no processo de escolha das soberanas da Festa da Uva. Uhum. Hoje nós temos um modelo pelo qual entidades, associações, órgãos diversos, empresas, indicam suas candidatas e aí há um hall de jurados constituído pela própria organização da Festa da Uva. E aí se faz, então, um processo de escolha pelo qual, daquele número X de candidatas, acho que na última vez foram 25 candidatos, se eu não estou enganado, elege, então, um trio, as chamadas soberanas, a rainha e as princesas. O senhor gostaria que não só houvesse o processo de indicação, mas que a escolha não se desse por jurados previamente escolhidos, com perdão pela redundância, previamente escalados, então escolheriam as soberanas. Na sua ótica, deveria ter um processo de escolha popular. Como é que se daria essa mudança? Bom, é um assunto pertinente também, né? Nós temos aqui em Caxias do Sul a Festa Nacional, né? Bianual. Bianual da Festa da Uva, né? Inclusive, agora em 2015, está fazendo, se não me falha a memória, 82 anos desta festa, desde que começou. Mas a próxima edição é só ano que vem, 2016, né? 2016. Exatamente. Tivemos a anterior ano passado, ainda as soberanas são a rainha Giovanna Croza. Sim. E as princesas Gabriele De Bastiani e Karina Furlim. Então, eu gostaria de dizer que essa festa, ela é uma das maiores, ou a maior do Brasil, a maior festa comunitária, né? Então, quer dizer, a população é uma festa do povo, é uma festa da população, né? Então, eu acredito que as pessoas, elas têm o direito, assim, né? Como a pessoa tem o direito, a liberdade de escolher o seu presidente da República, seu governador, seus vereadores, seus deputados federais, estaduais, seus conselheiros tutelares, né? Então, já que é uma festa do povo, uma festa popular, por que não pelo voto popular, né? O voto, já que as pessoas elegerem a sua rainha e as suas princesas, né? As soberanas da Festa da Uva, porque elas não deixam também de ser representantes do povo, né? Então, inclusive, eu tenho aqui anotadinho aqui, ó, em 7 de março de 1931, foi inaugurada a primeira Festa da Uva, tá? Em 1931. Quer dizer, já desde o início dessa festa, a rainha, né, a primeira rainha que foi eleita foi Adélia Ebert. Ela foi eleita pelo voto popular. Foi assim, foi dele, como se diz assim, a primeira ideia, né, que tiveram no momento de fazer essa festa,
era para ser pelo voto. E na sua pesquisa, quando que se deu a alteração do modelo e por que se chegou à forma atual de escolha? Então, até então, né, a partir do momento que foi criada essa festa, qualquer pessoa poderia concorrer, qualquer moça, qualquer jovem, né, poderia se inscrever, vinha lá no jornalzinho da época um cupom, a pessoa colocava ali, preenchia com o nome da sua candidata e depositava na urna. Aliás, poderia até votar mais de uma vez, né, no caso, naquela época. Então, hoje a coisa está muito restrita, assim, né? Apenas algumas empresas, algumas firmas que indicam, né? E tem toda uma avaliação, quer dizer, deixou de ser uma festa popular, né? Deixou de ser uma festa popular para, na minha opinião, tá? Isso é uma crítica construtiva, estou querendo ajudar, mas é quando a gente fala isso aqui no plenário, o vereador Renato Nunes não gosta de Caxias. Primeira coisa que alguns vereadores aqui, poderia até dizer o nome deles, mas não vou dizer, né? Primeira coisa que eles vão dizer, o vereador torce contra a festa, torce contra Caxias, mas não é isso. A gente gostaria de popularizar mais ainda essa festa que é tão bonita. Vereador, nós estamos chegando um pouco ao final do nosso tempo. Na sua ótica, popularizando a festa, como é que se chegaria a um delimitador de candidatas também? Porque daí todo mundo gostaria de concorrer. Como amadurecer esse critério? Porque hoje há, de uma forma bem organizada, um número X de entidades ali que fazem essas indicações. É evidente que nós sabemos que tem um custeio isso, que não é barato lançar uma candidata. Como é que se manteriam os regramentos, o padrão de roupa, de disponibilidade? Como dar suporte, então, para que mais candidatas surgissem e também não ficarmos com um número exagerado de candidatas? Bom, a princípio, ficaria como está hoje, né? A organização da festa continua com poder executivo, enfim, toda a executiva da festa da uva, né? De organizar essa questão, dizer, olha, até o número X de candidatos nós podemos, né, digamos, né, as 100 primeiras, sei lá, as 50 primeiras candidatos que se inscreverem, qualquer pessoa, marca um prazo, né? E no seu projeto o senhor estipula isso? Não. Ou procura se ater mais à questão? Porque às vezes em que eu tive a oportunidade de ler e até escrever sobre o seu projeto para o site institucional da Câmara, o www.câmaracaxias.rs.gov.br, era mais no sentido de disciplinar o processo de escolha, dizer que modificasse, que abrisse para a população. Então, no caso, ficaria a critério do próprio executivo fazer essa alteração, né? Como o senhor pediu desarquivamento agora, eu não li, não vi se o senhor alterou, mas a redação, pelo que eu entendi, continua igual adiante, né? Sim. Na verdade, o meu projeto ele é bem genérico, assim, ele é uma ideia simples que pode ser aperfeiçoada, pode ser modificada, né? Que continua como está, através da empresa, né? Da Festa da Uva, através do executivo, enfim, vai organizar toda a festa, vai estipular a data, vai estipular o número X de candidatos, né? A minha ideia é que se torne através, os critérios de escolha da rainha e das princesas seja através do voto, tá? Do voto secreto, voto universal e facultativo, quer dizer, não seria obrigado, né? Só para as pessoas entenderem, quando eu usei o termo desarquivar, é que quando termina a legislatura, os projetos que não tiveram a tramitação concluída, ou seja, não foram aprovados nem rejeitados, eles terminam arquivados. Então, o vereador recentemente desarquivou o projeto, mas a redação continua a mesma. Por isso que nós conversamos, desarquivou, como é que está, como é que não está. Vereador, estamos chegando bem um pouco além do nosso tempo. Tratamos aqui no primeiro momento exaustivamente das políticas de restrição do som, de forma mais específica, a sua tentativa agora, então, de proibir a utilização de carros de som em Caxias do Sul e dando sequência a toda a sua atuação nessa área de disciplinar o som. E agora, por último momento, essa alteração no processo de escolha da Rainha da Festa da Uva.
Eu gostaria que o senhor tocasse um ponto que não abordamos até aqui, faça suas considerações, digamos assim. Bom, eu quero, né, agradecer mais uma vez a oportunidade, né, a TV Câmara, poder estar aqui divulgando. São 2 projetos, mas a gente já apresentou diversos projetos, né? A pessoa pode, inclusive, acompanhar através do nosso site aí, né? Ou das redes sociais que nós temos. E pediria que a população continuasse, né, acompanhando os seus vereadores, não somente eu, mas, né, os demais vereadores, são 23 vereadores atualmente em Caxias do Sul, para ver o trabalho, para conhecer cada um, para não chegar apenas na eleição, né, e votar porque, né, sem conhecer a pessoa. Eu tenho certeza que aquelas pessoas que estão acompanhando meu trabalho sabem do que eu estou fazendo, todos os projetos que a gente tem apresentado aqui na casa e a responsabilidade na hora do voto, né, de cada projeto aqui que os outros vereadores apresentam, porque a gente vota com as nossas convicções. Nós não somos segundo voto de ninguém, não somos voto de cabresto, como se diz, tá? E quero aqui mandar um abraço a todos os amigos telespectadores e a você e a todos que nos assistem em casa. Eu queria agradecer novamente, vereador, em nome de toda a nossa equipe da TV Câmara. Vamos acompanhar a tramitação não só desses projetos dos quais tratamos aqui, mas também dos demais. E já fica o convite para que daqui a uns meses o senhor retorne, trazendo novidades, obviamente, que quem está em casa vai querer saber, né? Com certeza. Então, mais uma vez, muito obrigado, vereador. Conversamos, então, com o vereador Renato Nunes, do PRB. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.